Está começando mais um programa Arte de Viver. Hoje, a pedidos, recebendo Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular, para nos falar sempre das novidades que têm aparecido nessa terapia, que agora ela é aceita pela medicina, não é verdade? É mais um conselho aceitando essa técnica, né? Porque falou que existem vários conselhos na área da saúde, tem o CRT, CRO, tem o da fisioterapia e o da medicina também aceita. Ele é uma técnica independente. No Brasil ainda não ela existe a termos de extensões universitárias, cursos, mas como em outros países já existem cursos que é de faculdades mesmo, com 4 anos, mais 2 de bioquímica, que é o que eu acabei fazendo, né? Porque eu fiz aqui, mas eu fiz lá também. Por países de origem, como a França. Aí eu acabei também estudando outras técnicas dentro da medicina tradicional chinesa, que eu acabei indo para a China também. Eu fiquei China, França e Bélgica no total quase 9 anos. Mas conta pra gente o que é a terapia ortomolecular, Alberto. Na verdade, ela é uma técnica assim, que é de reposição de nutrientes. Só que quando a gente fala nutrir, todo mundo pensa que é só comer. Mas não é, porque a gente encontra o elemento químico, que é o nutriente, dentro da alimentação. Só que você não desgasta só pela alimentação. Você desgasta por herança genética que você já traz de pai e mãe. Então você já nasce com vamos pensar em umas ferrugenzinhas herdadas. Só que no decorrer dessa vida, aquelas ferrugens elas vão aumentar pelo próprio envelhecimento. E outras vão aparecer pela vida que você vai tendo. Então você tem que levar em consideração a má alimentação, mas os fatores emocionais, sentimentais, preocupações, o dia a dia que você vive, a alta ansiedade, essas são as preocupações que tem. Então, por mais que muitas vezes você ingira a quantidade, se você também não estiver reagindo, às vezes também não dá certo. Porque assim, eu tenho que ter a quantidade, eu me nutro, me alimento. Só que você tem que jogar semente numa terra boa, que esteja bem adubada, que ela produza reações para que você floresça para uma vida. Então, imagina, se coloque como se você fosse uma flor e aqui fosse um terreno metabólico. Esse terreno tem que estar bem fortalecido para que você ganhe uma estrutura física e emocional, porque a flor forte ela fica feliz, se abre para a vida e enfrenta uma tempestade, que muitas vezes pode ser seus próprios pensamentos, sentimentos, emoções que não aparecem materialmente falando, mas que muitas vezes querem derrubar muitas pessoas. Então ela pode tratar tudo. Eu queria saber uma coisa que sempre me deu curiosidade, é assim, é sazonal, por exemplo, na época agora do começo do ano, existe uma procura para um determinado tipo de... Eu falo que os últimos 10 anos, por exemplo, a gente tem uma pesquisa, vai para 18 para 19 anos, mas os últimos 10 anos a procura, eu falo que janeiro é o mês que nós mais atendemos pacientes. Porque, na verdade, as pessoas querem entrar bem no ano novo. Né? E, na verdade, fica aquelas marcas do ano passado, que muitas vezes não foi muito bem. E é aquela história, uma nova, não é porque mudou o calendário, parece que fica associado. As pessoas querem mudar a sua qualidade de vida. E eu falo que não adianta muitas vezes você estar num verão com o sol brilhando no céu, se você estiver apagado aqui na Terra. Então, você tem que ter... O ser humano não é só matéria, ele é matéria, energia e consciência. Claro. E não dá para separar uma parte da outra. Então, a partir do momento que você está se fortalecendo, eu falei, a florzinha, ela se abre para uma vida, mas limpando aqueles registros que muitas vezes vem se somando como se fosse um vírus de um computador, que muitas vezes entrou pela sua memória, mas instalou no seu aparelho, criando um registro da memória celular. Então, quando você fala elemento químico, ele é um produto natural, só que ele vai produzir uma limpeza nesse nosso aquário do ser humano, que é 70% de água. Sim, com certeza. Então nós vamos estar limpando, só que o aquário você joga um cloro. E aqui no ser humano tem elementos que vão estar relacionados à personalidade de cada indivíduo, às emoções que são várias e fisicamente pode ser um monte de coisas. Agora, você falou em elementos químicos, isso seriam os oligoelementos? Os óligos, porque assim, o oligoelemento, ele na verdade ele é uma partícula, a definição bioquímica de um oligoelemento é uma partícula pequena de um elemento químico que quando você absorve, hoje nós fazemos via derme as reposições, tá? Inclusive eu trouxe até alguns tipos de oligoelementos. Aqui tem, por exemplo, eu falo que é